Então, como eu estava dizendo, né, o problema 5.14, ele diz que é dado um quadrilátero ABCD, um ponto E no segmento AB, e, e supondo que AB é congruente a ED, o ângulo A congruente ao ângulo DEC, esse ângulo aqui, e o ângulo ADE congruente ao ângulo BDC. Então, ele pede para mostrar que os triângulos ADB e EDC são congruentes. ADB e EDC são congruentes. Então, esse tipo de problema, né, quando você tem aqui uma figura sobreposta sobre outra figura, é sempre bom você separar aquelas figuras que você quer mostrar que são congruentes. No caso aqui, as figuras que ele quer mostrar que são congruentes são os triângulos ABD, os triângulos ABD e ECD, EDC. Né? Então, é sempre aconselhável você separar as figuras, traçando as figuras em outro lugar. Aqui eu tracei os triângulos ABD e ECD. E então, você tem que esse ângulo A é congruente ao ângulo E, AD congruente ao segmento ED, AD congruente ao segmento ED, e esse ângulo congruente a esse, mas esse ângulo aqui não é o triângulo ADB, né? O triângulo ADB é esse pedaço mais o ângulo X. O triângulo CDE é esse pedaço mais um pedacinho X. Então, os ângulos ADB e EDC, eles têm um pedaço em comum e o outro pedaço, eles são congruentes. Por sua vez, eles são congruentes, né? Aí você pode usar o caso ângulo, lado, ângulo de congruência, né? Para concluir que esses dois triângulos são congruentes, que como ele queria demonstrar aí, né? Pode falar, Rafael? Professor, como o senhor chegou à conclusão que o segmento AD é congruente ao DE? Pela hipótese, né? AD congruente a DE. Entendi, professor. Pensei que tinha sido da figura. Não. É pela hipótese. Certo? Então, separando aqui os dois triângulos que você quer mostrar que são congruentes, fica mais fácil visualizar qual caso de congruência de triângulo você precisa utilizar, né? Você separa e você observa as hipóteses que você tem, né? Para poder reduzir a algum caso de congruência conhecido, né? No caso aqui foi o caso ângulo lá do ângulo de congruência de triângulos. Tá ok? E isso é muito comum em geometria, né? Você quer mostrar a congruência de certos objetos, né? Só que esses objetos estão sobrepostos sobre outros objetos. Então, é sempre bom você separar as duas figuras de tal forma que seja mais fácil visualizar, né? Visualizar o que você deseja. Tá claro aí para todos? Ô, professor, aí no caso aí já tinha ele concluído ou teria que fazer mais alguma argumentação? Já concluiu, né? Pelo caso ângulo, lado, ângulo de congruência. Esses dois triângulos possuem dois ângulos congruentes e o lado comum a esses dois ângulos são congruentes, né? Então, você usa o caso ângulo, lado, ângulo de congruência. É o postulado de congruência, né? Ah, entendi. Então, o trabalho aí é escrever, né? A figura, eu demonstro a figura, mas eu falo bastante, né? Na prova você não vai poder falar, né? Você tem que escrever toda a argumentação que você fizer, né? A sua prova pode não ter uma figura, mas quem lê a sua demonstração tem que ser capaz de reproduzir a figura que você fez para fazer aquela prova, né? A figura é um auxiliar, né? Não é essencial. É claro que uma figura ajuda bastante você a entender o problema, né? Mas a sua demonstração tem que te permitir chegar à mesma conclusão que você fez, chegar à mesma figura que você eventualmente tenha feito para fazer a demonstração. Né? Pronto, uma maneira talvez útil de você saber se sua demonstração está certa ou errada, tente fazer uma demonstração, depois apaga a figura e, lendo a figura, tente refazer a figura que você tinha feito previamente. Né? Se
as figuras baterem, né, a chance de estar certa é muito grande. Não significa, não significa dizer que está certo, né? Pode estar certo, né? Se você não conseguir chegar na figura que você tenha feito anteriormente, é porque tem algo estranho na sua demonstração, que não te permite reproduzir a figura que você fez, né, anteriormente. A figura é essencial em geometria, mas é importante ter uma argumentação por trás, né? Para justificar todos os elementos da figura, né? Laís. Professor, voltando aos axiomas de incidência, tem como ter um exemplo que só o 4 falha, porque na minha cabeça não tem como falhar o 4 sem falhar o 2. Vamos voltar aqui aos axiomas de incidência. Pode falar, Rafael? Professor, aproveitando o gancho de Laís, eu tentei fazer com aquela dica que o senhor deu para que o axioma 2 falhe. Porém, eu, eu vi que pelo a dica do senhor, o axioma 3 vai passar. Só que eu não consegui visualizar como o axioma 4 vai passar também. Eu quero que o axioma 1, o 3 e o 4 sejam verdadeiros. E o que falha é o 2. Eu não consegui visualizar o que o axioma 4 seria satisfeito. Certo. Deixa eu colocar tudo junto aqui. Professor, aproveitando, pegando o bonde. No caso, um conjunto para a gente definir, no caso, para satisfazer os axiomas 2, 3 e 4, não satisfazer o 1, poderia ser o conjunto P formado pelos elementos A, B, C, e o subconjunto dele seria o próprio R formado por A, B, C? Vamos ver aqui. Estou colocando tudo junto aqui para não precisar mudar de página. Pode repetir, por favor? Pronto. O conjunto P, formado pelos pontos A, B, C, e o seu subconjunto R, contido nele, seria o próprio conjunto, no caso P, que seria formado por A, B, C. Certo. Aí se iria satisfazer os axiomas 2, 3 e 4, porém não iria satisfazer o 1. A gente consegue mostrar isso. Vamos ver aqui. Você está dizendo que tomar P como sendo 3 pontos, tem 3 pontos, né? Já que satisfaz o axioma 1. Isso. E R é o próprio conjunto P, né? Exato. Vamos ver o que vai satisfazer aqui. Dado 2 pontos distintos, existe pelo menos uma reta que contém ambos os pontos? Sim, né? Pelo menos uma, né? Sim. Dado 2 pontos distintos, existe no máximo uma reta que contém ambos os pontos? Sim. Desculpe, não satisfaz o 1, né? Existe pelo menos 3 pontos distintos que não são colineares. Não satisfaz o 1, né? Isso. E satisfaz o 4, né? Porque dada qualquer reta, existe pelo menos 2 pontos que pertencem à reta. Então, dado uma reta, só tem uma reta, né? Existe 3 pontos, né? Então, em particular, tem 2, né? Então, esse exemplo aqui, né? Ele não satisfaz o 1, mas satisfaz o 2, o 3 e o 4. Pronto, perfeito. Então, tirou minha dúvida. Certo. Tá claro aí para todo mundo? Professor, eu não entendi por que não satisfaz esse exemplo aí de Evangelho. Então, o 1 diz que existe pelo menos 3 pontos distintos que não são colineares. Significa dizer que existem 3 pontos que não pertencem a uma mesma reta. Mas todos os 3 pontos aqui pertencem à mesma reta. Sim, entendi agora, professor. Certo? Isso aí que você colocou no chat é um outro exemplo, né? Esse dele também serve, professor? Isso, professor. Rafael? Esse daí, professor, eu queria que falhasse o axioma 2. Vamos ver aqui. P é o mesmo que, né? Sendo que R, vou chamar de R1 aqui, R2. R é o conjunto formado por um elemento A, um elemento B e um elemento C. E um subconjunto com um elemento. Ou seja, é o conjunto dos conjuntos
é a coleção dos subconjuntos unitários, né? Então, satisfaz o 1, existe pelo menos 3 pontos distintos que não são colineares? Sim, né? Porque A, B e C não pertencem a uma reta aqui, né? Dá 2 pontos distintos, existe pelo menos uma reta que contém ambos os pontos? Não. Não satisfaz o 2, né? Dá 2 pontos distintos. Isso, Oi? Oi? isso não satisfaz o 2. Isso. Não satisfaz o 2. Não satisfaz o 2. Dá 2 pontos distintos. Existe no máximo uma reta que contém os pontos? Ambos os pontos? Não, não Sim. existe, né? Não, e sim. Existe no máximo uma reta que contém os pontos. Porque se existe 0, existe no máximo uma, né? Então, dá 2 pontos aqui, você não acha nenhuma reta. Ou seja, existe 0 retas. Mas existir 0 retas significa dizer que existe no máximo uma. Não existe mais de uma, né? Como assim, professor? Não existe zero? É sério. Existe zero Foi isso aí retas, que eu... então... Pode falar, Rafael. É porque Eu entendi, professor, quando o senhor disse que... não existe nenhuma, existe no máximo uma. Existe no máximo uma, pode ser 0 ou 1. Na geometria não é de Deus. Se alguém te diz, eu vou te dar no máximo R$ 10, aí ele não dá nada. Ele mentiu? Ele deu R$ 0 para você. Não. Né? Não mentiu não mesmo. Ele disse no máximo, né? Ele não disse que ia dar alguma coisa, né? Vou te dar no máximo R$ 10. Mas ele resolve não dar nada. Ele te deu R$ 0. Professor, aí a dúvida foi como é que vai passar o axioma 4. Mas aqui o axioma 4 não é satisfeito, né? Esse exemplo, então, Professor, esse exemplo, então, ele falha o 2 e o 4, né? Porque dá 2 pontos distintos, existe pelo menos uma reta que contém? Não. Dada qualquer reta, existe pelo menos 2 pontos que pertencem a essa reta? Não. Então, falha o 2 e falha o 4, né? Mas satisfaz o 1 e o 3. Então, isso não é um exemplo para o exercício, né? Contra-exemplo, na verdade, né? Pois é, pior nesse mês, só quebradeira. A CAPES fez isso com a gente lá. Pois é, a CAPES fez isso com vocês, né? No máximo R$ 400, não deu nada, né? É do PIBID, né? Professor, o PIB deu a residência. Até hoje tá aí essa bênção. Tá esperando, né? Mas a CAPES não vai te dar R$ 400 no máximo. No máximo 400, no fim não veio foi nada. E as dívidas tá vindo aí. Pois é. Tá? Então, esse exemplo aqui ele não serve para o problema, porque ele quer. O problema pede apenas que fale uma apenas, né? Laís tinha dito alguma coisa lá em cima, deixa eu ver aqui. Eu estou voltando à questão de incidência. Tem como ter um exemplo que só o 4 falha? Porque na minha cabeça não tem como falhar o 4 sem falhar o 2, né? É o exemplo aqui, né? Falhou o 4 e o 2, né? Como é que você faria o exemplo para falhar somente o 4? Por exemplo, esse aqui não é, né? Então, vamos considerar um outro aqui, né? Eu acho que eu já tinha dado aqui antes, né? Eu lembro, professor, que o senhor tinha dado um que satisfaz o 1, o 2 e o 4, não satisfaz o 3. Um outro que satisfaz o 1, o 2 e o 3, mas não satisfaz o 4. Aí agora eu perguntei esse do ABC, que satisfaz o 2, o 3 e o 4, mas não satisfaz o 1. Aí pelo que eu vi aqui, a gente só falta justamente esse que o Rafael perguntou, e acho que é do de Laís também. Que falhar o 4, né? Na hora que faz o 2. Falhar o 2, falhar o 2. Eu me atrapalhei na hora de perguntar. É o contrário. Falhar o 2. Satisfaz 1, 3 e 4 e não satisfaz o 2. O problema é esse. Dá 2 pontos distintos, existe pelo menos uma reta que contém ambos os pontos. Dada qualquer reta, existe pelo menos 2 pontos que pertencem a essa reta. Então,
Uma reta aqui tem que ter pelo menos 2 pontos. Mas aqui, para falhar o 2, dá 2 pontos distintos, existe pelo menos uma reta que contém ambos os pontos. Então, você tem que ter 2 pontos que não está em uma mesma reta. Mas cada reta tem que ter pelo menos 2 pontos. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Se conseguimos aqui. Se Professor, não pode ser pontos iguais, é isso? Tem que ser pontos Não. Distintos, né? Tem que ser distintos. Se você toma isso aqui, AB e AC. Vamos ver se dá certo aqui. Existe pelo menos 3 pontos distintos que não são colineares? Sim. A B e C não pertence a uma reta aqui, né? Dá 2 pontos distintos. Existe pelo menos uma reta que contém ambos os pontos? Não. Porque B e C não está em uma reta aqui, né? Não. Então, esse exemplo já satisfaz o 1, mas não satisfaz o 2. Dá 2 pontos distintos. Existe no máximo uma reta que contém ambos os pontos? Sim. A B está aqui a reta, existe uma. A C está aqui a reta, existe uma. BC está aqui, existe 0. Dada qualquer reta, existe pelo menos 2 pontos que pertencem a esta reta? Sim. Cada reta possui 2 pontos. Talvez a confusão estava aí, né? Que dá 0, T0 significa no máximo, né? Significa que tem no máximo uma reta, né? Eu acho que vocês estavam Isso, professor, foi isso. pelo menos uma, né? Não contava que zero Poderia ser. poderia ser zero. Exatamente. Foi trollado, né? Foi trollado, né? Pois é, né? Então tá claro agora para todo mundo, né? O axioma 2, ele diz que vai existir pelo menos uma. O axioma 3 existe no máximo uma, mas pode existir 0, sem problema. O que garante que existe pelo menos que existe uma é o axioma 2. Nada, Laís? Professor, daqui até quarta, pode encher o senhor de e-mail, tirando dúvida? Pode, né? Vou Tá bom. responder aqui na medida do possível. Se for enxurrado de e-mail, aí eu tento responder. Não sei se eu consigo. Tá bom, tudo certo. Mas é melhor o e-mail do que o Classroom, né? Do que o quê? É melhor mandar direto pelo e-mail do que pelo próprio Class, né? As dúvidas? É melhor. Apesar que tanto faz, eu recebo no e-mail da mesma forma. Ah, entendi. Uhum. Tá certo. Rafael, fica à vontade para tirar mais dúvida. Vai lá, Rafael. Professor, no problema 3.6, para mostrar que por um ponto passa infinitas retas, eu fixei em um ponto e considerei uma reta. Só que eu estou com dificuldade para garantir que. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a figura. 3.6. Certo. Então, que todo ponto pertence a um número infinito de retas distintas. Esse daí. Aí eu fixei o ponto A e tomei uma reta passando por A. Aí, essa reta eu vou ter um ponto distinto de A. Aí, nesse outro ponto eu faço passar uma reta. Então, aí, primeiro, usando a existência dessa reta. Como está na parte inicial, é sempre bom justificar tudo, né? Por que essa reta existe? Passando por A. É isso que eu não estou conseguindo dar o argumento que garanta que a reta existe, professor. Uhum. Bom, o axioma 1 de incidência nos diz o quê? Que existe pelo menos 3 pontos não colineares, né? Então, existe 3 pontos, B, C e D. Aí você tomou o ponto A.
A questão é que esse ponto A ele pode ser qualquer um desses 3 pontos ou não, dado pelo axioma de incidência 1. Aí você tem que analisar esses dois casos. Suponha. Deixa eu abrir uma página aqui. Ora. Preguiçoso. Tá. Tem várias agora. Então, ele quer que você mostre que todo ponto pertence a um número infinito de retas distintas. Então, tome P um ponto. Fixe P um ponto. Seja P um ponto. Então, o axioma de incidência 1 garante que existem 3 pontos não colineares. Não colineares. Suponha que sejam A, B e C. A, B e C. Tá? Aí você tem 2 casos a considerar. P, qualquer um desses pontos aqui, e P diferente. Por exemplo, aí você tem 2 casos. É o caso 1, em que P é um dos pontos, é igual a B ou C, ou P é diferente dos 3. Suponha que P seja igual a A, por exemplo. Se for igual aos outros, a demonstração é análoga. Então, aí, então, você sabe que o axioma de incidência 1, esses 3 pontos não são colineares, né? Então, a reta que passa por A e B, aliás, por B e C, não contém A. Então, isso implica que P não pertence à reta que passa por B e C. Tudo bem? Não pertence a essa reta aí. Bom, só que nós já sabemos que uma reta possui infinitos pontos. Tá? Uma reta, nós mostramos que possui infinitos pontos, pelo postulado da régua. Então, você considera aqui... Teorema 32.1, professor. Isso. Então, essa reta aqui possui infinitos pontos. Possui. É por esse teorema aí que você disse, né? Na prova, você pode indicar, né? Pelo teorema tal, 3.1, 4.1, não tem problema não. Infinitos É o pontos. 3.21. Infinitos. Minha mesa tá com deu problema hoje, aí tá tentando escrever lentamente aqui. Infinitos pontos.
Professor, teorema. o senhor Oi? o senhor está analisando esses casos para mostrar que vai ter uma reta passando pelo ponto que a gente fixou, P, que por P vai passar infinitas retas com esses pontos em BC, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. A ideia é exatamente essa, né? Você tem aqui o ponto P, você tem aqui a reta BC. A ideia é, por cada ponto da reta BC, você traçar uma reta, né? Traçar uma reta aqui por cada ponto dessa reta BC. Como você tem infinitos pontos aqui, você vai ter infinitas setas. Qual é o teorema aqui que você falou? Teorema 3 ponto... 3.2.1. 2.1. Então, aí você supõe que não enumerável, mas você pode tomar um conjunto enumerável de pontos pertencente a essa reta. De tal forma, 2 a 2 distintos, né? 2 a 2 distintos. Todos distintos um do outro, né? E então, você consegue mostrar que essa reta, P, QN, essa reta aqui, são todas distintas. Cada uma dessas retas aí, para cada N, dá todas distintas, né? Aqui é com N natural. Porque se você toma aqui dois desses pontos distintos, como é que você mostra que essas retas aí são distintas? Como é que você mostra que essas retas são distintas, né? Se por acaso essa reta aqui fosse igual a essa reta, então essa reta aqui, deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Se por acaso essa reta aqui fosse igual a esta reta, certo? Então, e esse ponto aqui, ó, pertence a essa reta. Então, esses dois pontos pertenceriam a essa reta aqui. Então, esses dois pontos pertenceriam a essa reta AB, por hipótese, né? Porque esses pontos QN pertencem a essa reta AB. Se por acaso essa reta coincidisse com essa, esses dois pontos pertenceriam a essa reta aqui também, né? Então, essa reta aqui teria dois pontos comuns com essa reta. Mas os dois pontos passam uma única reta, né? Então, você acharia que A, B e P seriam colineares, o que é uma contradição, né? Então, essas retas têm que ser distintas. Professor, essa reta aí o senhor está chamando de BC. Eu vou chamar essa aqui de R, essa reta R aqui. Essa reta R e essa reta S. Passando por Q1 e Q2, por exemplo. Então, você quer mostrar que essa reta R e essa reta S são distintas. Aí você supõe que elas sejam iguais. Supõe que R seja igual a S. Pela figura aqui a gente sabe que não é, né? Mas supõe que seja. Se R igual a S, então Q1 e Q2 pertencem a R. Só que Q1 e Q2 pertencem a B. Então, a reta AB e a reta R possuem dois pontos em comuns, Q1 e Q2. Mas isso só acontece se essas retas coincidirem, né? Então, isso implica que R tem que ser igual a B. Então, se R é igual a B, P pertence a R. A B pertence a essa reta. Então, você estaria encontrando que os pontos P, estou supondo que é o aliás, BC, desculpe. Obrigado, Rafael. Você falou e não entendi. Aqui é BC, de fato.
certo? Então, você estaria encontrando... Seria colineares, né? Oi? Nesse caso aí seria colineares, né? Seriam colineares, isso. Se R fosse igual a S, você acharia que R teria que ser igual a essa reta BC. Então, os pontos A, B e C pertenceriam a uma mesma reta, mas, por hipótese, eles não são colineares, não pertencem à mesma reta. Então, contradição. Então, dá 2 pontos distintos aqui nessa reta, a reta que passa por P e cada um desses pontos são distintas. Só que nessa reta BC existem infinitos pontos. Então, você acha infinitas retas passando pelo ponto P. Tá? Esse é o caso 1, em que P coincide com algum dos pontos. Agora, suponha, no caso 2, que P é diferente de todos. P é diferente de todos os pontos, dos 3 pontos. A, B e C. Tá? Então, nesse caso, você faz de modo análogo, porque você toma um ponto P aqui. Aí você vai ter, vou fazer a figura aqui, mas você faz argumentando aí, né? Aí você tem os pontos A, B e C. E C. Você sabe que não existe nenhuma reta passando ao mesmo tempo por A, B e C. Aí você considera a reta AB. Essa reta AB não contém C. Se essa reta AB, se P não pertencer a B, a reta B, você faz o mesmo trabalho aqui. A mesma coisa que você fez aqui, você faz aqui. Se P, né? Aí você divide em 2 casos, né, aqui, né? O primeiro caso é que P não pertence a B, o caso 2.1 é que P não pertence à reta determinada por A e B. Aí, nesse caso, você faz o mesmo trabalho que foi feito aqui, né? Você toma um conjunto finito de pontos, considera as retas que passam por P por cada um desses pontos. Aí você mostra que elas são distintas, né? A mesma forma, da mesma forma. E o caso 2.2, o caso 2.2 é que pertence, né? P pertence a essa reta. AB. Certo? Então, se P pertence a AB, então você tem aqui o ponto P, o ponto A, o ponto B. Nossa, colineares, então deixa eu fazer assim. Então você tem aqui o ponto P, o ponto A, o ponto B. Só que A, B e C não são colineares, né? Então C está fora dessa reta. O C está por aqui. Aí você considera a reta que passa por A e C. Essa reta aqui, que passa por A e C, não contém P. Porque se P pertence a essa reta vermelha aqui, então a reta vermelha e a azul terão 2 pontos em comuns, o ponto A e o ponto P. Então, como por 2 pontos passa uma única reta, né, elas teriam que ser iguais. Então, P não pode pertencer à reta vermelha. Aí você faz o mesmo trabalho que foi feito aqui, com o ponto P e a reta passando por AC. Tá claro aí? Ficou claro, Rafael? Ficou, professor. Ficou.
Só a dúvida mesmo, professor, de justificar porque que a reta vai existir. Eu estava pegando ela já nos 3 pontos. Certo, certo. No caso, estava forçando um resultado logo. Sim. Mas não justifiquei porque que a reta ia existir. Aham. Aham. Tá claro para todo mundo aí? Ou ainda resta dúvida? Tá. Então, mais alguma coisa aí? Bom, professor, se eu quiser apresentar algum problema com relação às outras sessões, ou alguma dúvida que algum dos alunos tiveram no turno da tarde, por exemplo. Paga aqui essa página aqui que apareceu. Deixa eu lembrar aqui que foi que eles perguntaram, viu? Foi esse problema aí 314, foi, professor? Perguntaram a 13 aqui. Vou comentar a 13 aqui. A 13 é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Essa mesa aqui, resolver para alguém. Tá. Então, eles perguntaram sobre a 13 aqui, ó, que é o seguinte. Seja M, A e B pontos distintos situados sobre uma reta, sobre uma mesa reta. Se A satisfaz essa relação aqui, você tem aqui 3 pontos sobre uma reta A. Opa. Você tem ponto A, o ponto B e o ponto M em algum lugar aí, né? Aí diz se é satisfeita essa relação, né? O A igual ao comprimento de MA dividido pelo comprimento de MB. Então é dito que M divide o segmento AB na razão A. Na razão A. Aí o item A pede que, dado qualquer número real positivo A, mostre que existe um único ponto M sobre o segmento, tal que M divide AB na razão A. Então, aí ele pede que, dado o número A maior que zero, existe um único ponto no segmento, aqui no item, o item A é no segmento aqui, ó, de tal maneira que satisfaz essa relação. Então, como é que você faz isso aqui, né? Você supõe que existe esse ponto. Supõe que existe esse ponto M que satisfaz essa relação. Aí, nesse caso, você considera uma função coordenada. Uma função coordenada f que vai da reta. Alguém falou aí? Vai falar, Rafael? Professor, M não necessariamente é o ponto médio desse segmento, Não. não é isso? Não. Só vai ser o ponto médio se A for igual a meio, né? Certo? Mas Tá certo. no item A, ele pede apenas que o M pertença ao segmento AB. Então, você quer mostrar que existe esse ponto M satisfazendo essa relação aqui, se você dá um número A maior que zero. Aí, o que você faz? Você supõe que existe. Você encontra a condição necessária para que esse ponto exista. Aí, a partir dessa condição necessária, você mostra que ele existe. Então, como é que você faz? Você toma uma função coordenada da reta determinada por AB nos reais,
Para facilitar, né? Você já sabe que existe esse ponto, então essa função coordenada, você supõe que essa função coordenada leva A em zero e B em um número positivo. Isso aí é sempre possível, né? E B em um número positivo aqui. Aí, então, o M é um ponto do segmento AB, né? Então, o F de M vai ser uma coordenada M, né? Vai ser uma coordenada M. E como M tem que estar em AB, então você tem que as coordenadas, as correspondentes coordenadas tem que estar entre as correspondentes coordenadas de A e B, né? Ou seja, o M, se está no segmento AB, tem que satisfazer essa propriedade aqui, né? M é maior ou igual que zero e menor ou igual que F de B, que eu vou chamar de B. Bzinho aqui. De B. Certo? Então, M, para que M esteja no segmento, a coordenada de M tem que estar entre 0 e B. E então, você tem que, o segmento MA, o seu comprimento vai ser o quê? Vai ser M, né? Que é o módulo da diferença das coordenadas. M menos 0, né? E o comprimento de MB vai ser o módulo da diferença das coordenadas, que no caso é B menos M, né? B menos M. Então, se existe esse ponto satisfazendo essa relação aqui, você vai ter que as coordenadas dos pontos tem que satisfazer essa condição, né? A tem que ser igual a M sobre B menos A. B menos M. Desculpa. Isolando o M, você encontra que M vai ser quanto aí? Fica AB sobre 1 mais M, né? 1 mais A. 1 mais A. Então, o M tem que satisfazer essa relação aqui. Tá? Então, supondo que esse ponto M exista, então você encontrou quem deve ser a coordenada desse ponto aqui em relação a essa função coordenada aqui, dado o número A. Porque quais são os dados do problema? Os dados do problema é o número A e o segmento AB. Então, você tem o A e o B. E então, você encontra o M. Então, você encontra o M. O M tem que satisfazer essa condição. Só que essa função aqui é uma função bijetiva, né? Dado o número real aqui, você encontra um único elemento aqui dentro, né? Um único elemento aqui dentro. E note, então, o que é que você faz, né? O que é que você faz? Aqui foi só análise do problema, né? Quais são as condições que a coordenada do ponto M tem que satisfazer para que satisfaça essa condição aqui. Então, você... esse número AB... Esse número AB sobre 1 mais A é um número real, né? É um número real. Tá? Então, se é um número real, F bijetiva F bijetiva então, implica o quê? Implica que existe M na reta AB existe um M aqui tal que satisfaz essa relação aí, né? Que F de M é igual a esse número aí. É igual a esse número.
tá? É igual a esse número, né? Só que você quer que M satisfaça, tem que pertencer ao segmento, né? Mas, no entanto, esse número aí, esse número, A é maior que zero, né? B é maior que zero. Então, esse número aqui é maior que zero. Só que esse número, o A sobre 1 mais A é menor que 1, né? Então, esse número é menor que B. Então, esse número aqui, ele está entre 0 e B. Mas isso implica que o ponto M está entre os pontos A e B. Professor, Oi? no caso, o senhor primeiro usou, supôs que se existisse esse M, o senhor encontrou a condição dele ser a B sobre 1 mais A. Aí o senhor utiliza a função coordenada para determinar quem seria esse F de M. Mas como a gente supôs que ele existe, ele vai ter que ser esse AB dividido por 1 mais A. Aí o senhor utiliza isso aí para mostrar que o M tem que estar entre A e B, não é isso? Pelo teorema? Não. É bem sutil aqui a questão, né? Porque você quer encontrar esse M satisfazendo essa relação. Então, eu suponho que satisfaz essa relação. Então, se o ponto satisfaz essa relação, qual vai ser a relação entre as coordenadas dos pontos? A relação entre as coordenadas do ponto está aqui. Então, se o M existe, então a relação tem que ser essa. Então, você toma um ponto M de tal forma que ele satisfaça essa relação. Então, ele dá o A, ele dá o B. Então, você tem esse número aqui. Aí a função é objetiva. Você sabe que se o M existe, então ele tem que satisfazer essa relação. Aí você toma o único ponto M da reta AB, tal que a sua função coordenada é AB sobre 1 mais A. Isso aqui é o ponto M, é o número M, né? A coordenada é M. Isso mesmo. Só que esse ponto, a princípio, ele está na reta, né? Só que você quer que ele esteja no segmento. Porém, esse ponto aqui, ele está entre 0 e B, né? Ele está entre 0 e B. Isso. Uma continha simples aí, né? Então, a coordenada... Por definição de um ponto estar entre outros dois pontos, né? M está entre A e B, se a coordenada de M está entre as coordenadas de A e de B. É o caso aqui, né? Aqui é a coordenada de M, aqui é a coordenada de A, aqui é a coordenada de B. Então, essa desigualdade implica que M está entre A e B. Mas M estando entre A e B, implica que M pertence ao segmento, né? Pertence ao segmento AB. Tá claro? Sim, professor. Aí o senhor mostra que ele existe e como é a cara dele. Como é a coordenada dele, né? Qual é a relação que a coordenada tem que satisfazer, né? Em relação relativa a uma função coordenada desse tipo aqui, né? Ok? Entendi, professor. Então, no item A, tá aí, né? Dado qualquer número real positivo A, mostra que existe um único ponto aqui. Esse único aqui é porque essa função é objetiva, né? Então, só existe um único ponto que vai nesse número aqui, né? Tal que divide a B na razão A. E você tomou essa coordenada aqui de tal forma que satisfaz essa relação. Mas satisfazendo essa relação, você vai ter isso aqui, né? Então, você supõe que existe, acha a condição necessária para que divida o segmento na razão A, e então, a partir disso, você encontra o ponto M, com a função coordenada. E o item B é, dado qualquer número real positivo diferente de 1, mostra que existe um único ponto M na reta determinada por A e B, que não pertence a B, e que divide a B na razão A. E por que não pode ser A diferente de 1? Agora, diferentemente do item A, aqui o ponto M não pode estar em AB, né?
Então, aqui é de forma análoga aqui. Você tem aqui o ponto A, o número A maior que 0, diferente de 1. Diferente de 1. E o M agora, ele não pertence ao segmento AB. Ele não pertence ao segmento AB. Então, você faz de forma análoga. De forma análoga. Tá? A diferença vai estar onde? A diferença é que a coordenada do M, o Mzinho aqui, né? Essa coordenada aqui, não vai estar entre 0 e B. Porque o M está entre 0 e B se M está no segmento, né? Mas se o M não está no segmento, então, tomando essa função coordenada aqui, né? Ou o M vai ser negativo, ou o M vai ser maior que B. Tá? Então, considerando a função coordenada lá de cima, né? Você vai ter dois casos, né? O caso 1, em que Mzinho é menor que 0, e o caso 2. É que o Mzinho é maior que B. Maior que B. Aí onde é que vai estar a diferença? Aqui, né? Vai ser aqui, ó. Essa implicação aqui. Essa implicação. Aliás, na verdade, isso aqui muda um pouco, né? Porque o MB não é mais B menos M. O MA não é mais M. Depende do caso, né? O MA aqui, ó. O MA, isso aqui é igual a menos M, né? O MB continua a mesma coisa. Porque o B é positivo, né? O MB é B menos M. Aqui, o MA é o M. E aqui, o MB é M menos B, né? M menos B. E então, quando você fizer a divisão MA por MB, isso aqui vai ser igual a quê? Não importa qual caso você vai estar, né? Porque quando você fizer a divisão um pelo outro, a divisão vai ser a mesma coisa. Vai ser menos M dividido por B menos M. No caso 1, no caso 2, é a mesma coisa. A divisão. Aí você quer que isso aqui seja igual a A. Você quer que isso aqui seja igual a A. Então, isso implica que menos M é igual a AB menos AM. Que implica, isolando o M, né? O M vai ser o quê? Passa esse M para cá. Aliás, deixa eu ver. O A para cá, né? O AM. Então, vai ficar M igual a AB dividido por A menos 1, né? Por A menos 1. Então, você tem isso aqui. Aí, note por que o A não pode ser 1, né? O A não pode ser 1 porque aparece essa divisão aí por 0, se o A for 1, né? Bom, aí você tem o seguinte. Aí o restante segue de forma análoga ao caso anterior. Aqui a condição necessária para que o ponto,
se o ponto M existe, né? Aqui é a condição necessária. A coordenada tem que ser esse cara aqui, né? Aí, então, como esse cara aqui é um número real, pela objetividade da função, existe o número M aqui, na reta, satisfazendo essa condição, né? É claro que não vai ter isso aqui, né? Não vai ter isso aqui. Então, você tem aqui o A, você aqui tem o B. Ao invés de você mostrar isso aí, você tem que mostrar que o ponto M, com essa coordenada aqui, ele não vai estar no segmento AB, né? Não vai estar no segmento AB. Mas aí vai de acordo com o A, se está entre 0 e 1, ou se o A está entre é maior que 1, né? O A não pode ser 1, né? O A não pode ser 1. Então, no caso 1, você vai ter o quê? Você precisa de quê? O A entre 0 e 1 ou A maior que 1? O M, no caso 1, o M é negativo, né? Quando é que o M vai ser negativo aqui? O A sendo positivo. Quando o A for menor que 1, né? Então, nesse caso aqui, você tem que o A está entre 0 e 1. Neste caso, é quando você tem esse M aqui negativo, né? Aí, nesse caso aqui, o M é negativo, o A é 0 e o B é positivo. Então, você encontra que o M está aqui nesse lado, né? Se o M é positivo, aí você tem o A maior que 1, né? Aqui, né? Então, aqui é o caso em que o A é maior que 1. Então, o M vai estar aqui desse lado, né? Porque a coordenada do Mzão é maior que a coordenada do B, que é maior que a coordenada do A. Ou seja, você acha que o B está entre Azão e Mzão. Ou seja, o M está no lado do B. Está de beta de B. Pode falar, Rafael? Professor, mas inicialmente a gente não estava considerando que o M não pertenceria à reta AB. Não pertenceria ao segmento AB, né? Entendi, professor. Ao segmento Ele AB. pertence à reta, mas não está entre A e B, ao segmento A e B, mas pertence à reta. Mas pertence à reta. Isso. Tá? Então, da mesma forma, você mostrou a existência aqui, você mostra a existência aqui, né? Só que tem dois casos, né? No caso 1, caso 2. Porque você tem esse pulo aqui, né? Tem dois pedaços aqui onde o M pode estar, né? Aí tem essa descontinuidade, vamos dizer assim, né? Que é exatamente quando o A é igual a 1. Aí esse salto aí, né? Você pode encarar como uma descontinuidade no sentido de análise, de cálculo mesmo, né? A função, ela dá um salto, né? O M dá um salto daqui para cá, né? Tá claro aí? Ok. E a outra aí... Ficou, professor. Certo. E a outra aí esse 3,14, certo? Você tem aqui 4 pontos em uma mesma reta, colineares, né? Sendo que o M está entre A e B e o N não está no segmento AB. Suponha que satisfaz essa relação aqui, né? Suponha que satisfaz essa relação. Aqui eu risquei para a turma da tarde, tá? Então, neste caso, a gente disse que MN dividiu o segmento AB harmonicamente, né? Aí no item A, ele pergunta quando A é maior que 1, determinar as posições relativas dos 4 pontos, M, N e AB. Bom, você tem o segmento AB aqui, você tem o ponto A e o ponto B aqui. Quando A é maior que 1, você observa aqui, dessa igualdade aqui, né? Que o M está no segmento AB. Então, MA vai ser maior que MB, né? Ou seja, se O é o ponto médio do segmento AB, então o M vai estar mais próximo de quem? MA vai ser maior que MB, né?
Então, M vai estar mais próximo de B, né? Porque MB vai ser menor, né? Então, M vai estar entre o ponto médio e B. É isso que o que significa dizer as posições relativas, né? Enquanto que o NA vai ser maior que NB, se o A é maior que 1. Então, o N está mais próximo de B do que de A. Então, o N só pode estar desse lado aqui. Tá? Se o A estiver entre 0 e 1, você encontra que o M está entre A e o ponto médio do segmento AB, e o N está à esquerda de A, simplesmente porque o NA vai ser menor que NB. Aí, no item C, ele pede para mostrar essa igualdade aqui. Aí aparece esse mais ou menos aqui, ó, que vai depender se o A é maior que 1 ou se o A está entre 0 e 1. Aí, só que a gente não sabe exatamente qual caso, né? Vai aparecer mais e qual caso vai aparecer menos. Então, ao invés de você calcular esse mais ou menos, você passa esse cara aqui, ó, do lado esquerdo. Aí você calcula essa diferença aqui, ó. 2 sobre AB menos 1 sobre AM. Aí você considera primeiro o A maior que 1 e depois o A entre 0 e 1. Aí vai aparecer exatamente aquilo que você quer aqui. Com o sinal correto. Tá? Isso aí vai te dar o sinal correto. E então, é aconselhável a você considerar esse segmento desse comprimento, com esse comprimento aqui. Ó. Você considerar que o ponto médio, O, aí você tem que a distância de A até O você chama de X, a distância de O até M chama de Y, de M até B chama de Z, e de B até N chama de A. Então, o segmento AB é o quê? É X mais Y mais Z. Então, esse quociente aqui é equivalente a 2 sobre x mais y mais z. Enquanto que 1 sobre a m é o quê? É x mais y. Então, você tem que mostrar que 2 sobre x mais y mais z menos 1 sobre x mais y tem que ser igual a 1 sobre a n. A n é o quê? X mais y mais z mais a. Ou seja, é mais ou menos esse quociente aqui, né? Tem que mostrar isso aí, essa relação. Supondo essa relação aqui, né? Tem que supor essa relação, certo? E uma identidade útil é a relação sobre proporções, né? Se você tem A sobre B igual a C sobre D, A sobre B, deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá certo. A sobre B igual a C sobre D, então isso aqui também vai ser igual a diferença A menos C sobre B menos D. Esse menos esse sobre esse menos esse. Então essa é a relação útil para você demonstrar essa identidade aqui. E o entender de forma análoga, né? Entender de forma análoga. Você traduz essa relação aqui em termos do x, y, z e a e tenta manipular aí as relações que você tem. O a ao quadrado é OM vezes ON. Tá? Ah, isso aqui eu não fiz, não. Só indiquei e deixei para os alunos aí, assim como eu deixo para vocês também. Alguém perguntou aqui alguma coisa, deixa eu me ver. Maria Lenalda, a prova vai ser no horário da aula mesmo, ou seja, das 9 às 11. Eu libero um pouco antes, né? E deixo um pouco depois também. Tá ok? Eu libero umas 8 horas e vai até meia-noite. Para vocês terem muito tempo aí para resolverem e escanearem e enviar. Sem problema nenhum. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma dúvida? Professor, minha parte agora não, mas eu acredito que eu vou ter, então eu vou mandar por e-mail. Né? Tá, pode mandar. Qualquer um de vocês aí que quiserem, pode mandar aí, fica à vontade, certo? Tá? Mandar dúvidas, perguntas. Então, quarta-feira, 8 horas aí, a prova está liberada. Não vai ser uma prova tão longa devido ao tempo, né? Estou cansado já no final da noite. Bom, amém, né, Maxwell? Umas 4 na média, 4, 5. Parei para fazer a prova ainda não.
Bom, algo mais? Alguma pergunta aí? Se não tiver, né, vamos descansar, né? Boa noite a todos aí. Obrigado aí pela paciência. E até a próxima, né? Bons estudos aí. Até. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite. Obrigado.